Bom dia a todos e todas. Vamos iniciar aqui. Nos termos do precedente regimental 43 de 2007, dou por aberta a reunião da Comissão Especial instituída pela Resolução 1643 de 2025, com a finalidade de pesquisar e discutir programas e políticas públicas referentes ao aluguel de apartamentos por períodos curtos pelas plataformas digitais. A comissão especial está constituída pelos senhores vereadores Salvino Oliveira, pastor De Ângelis Percy, vereador Júnior da Lucinha, vereador Pedro Duarte e minha companheira vereadora Thalita Galhardo. Para constatar o quórum necessário da abertura da reunião, farei a chamada dos membros presentes. Thalita está aqui presente, nosso vereador pastor De Ângelis também presente, formando uma maioria simples para dar continuidade à comissão. Queria agradecer aqui a presença, mais uma vez, de todos, mas especialmente dos nossos convidados que vieram hoje falar aqui para um público num tema tão importante, o Hotéis Rio e a Secretaria Municipal de Turismo, que eu já vou chamar para compor a mesa. Agradecer e convidar para participar da mesa com a gente nosso presidente da Comissão de Turismo, vereador Flávio Vale. Por favor, Flávio. Desculpa. Vereador Pedro Duarte aqui também com a gente, de maneira remota. O vereador Pedro Duarte está em uma viagem e não conseguiu se fazer presente aqui, mas está com a gente de maneira remota. Bom dia, presidente. Acompanhando por aqui. Bom dia, meu caro. A reunião de hoje conta com a presença de representantes do Sindicato Patronal dos Meios de Hospedagem do município do Rio de Janeiro, Hotéis Rio, e da Secretaria Municipal de Turismo. Representando o Hotéis Rio, doutor José Domingo Buzon, a pronúncia está correta? E o doutor Paulo Henrique, esse aqui eu não vou nem me arriscar, senão eu vou mandar mal aqui. E representando a Secretaria Municipal de Turismo, Cecília de Moraes, chefe de gabinete. Doutora Cecília de Moraes, cadê? Ainda não chegou, ainda não se faz presente. A reunião de hoje vai ter a seguinte organização. Os nossos convidados vão dispor de 15 minutos para poderem fazer sua fala de abertura. E nós vamos abrir inscrição para os aqui presentes para falas de 2 minutos, perguntas de 2 minutos aqui. Queria pedir muito a ajuda de vocês aqui, que eu estou vendo que tem representantes de diversas categorias do Rio de Janeiro. Explicar que essa é a primeira reunião em que os nossos convidados são o Hotéis Rio e a Secretaria Municipal de Turismo, mas ao longo dos próximos 6 meses, vários dos setores econômicos interessados nesse debate vão ser convidados. Então, estarão aqui ao longo dos próximos 6 meses representantes dos proprietários de aluguéis de curta temporada, representantes das plataformas, as polícias do Rio de Janeiro, vítimas que foram lesadas de alguma maneira pelas plataformas, enfim. O que a gente quer é fazer um debate amplo, democrático e necessário para chegar a um projeto de lei final que seja capaz de dar uma resposta para um anseio da sociedade. Então, gostaria de começar chamando os representantes do Hotéis Rio, doutor José e doutor Paulo, por favor, acompanham aqui a mesa com a gente. Antes de passar a fala para os nossos convidados, gostaria de franquear a palavra para a nossa vereadora Thalita Galhardo, para as considerações iniciais, e para o nosso vereador Pedro Duarte. Eu vou falar rapidinho. Acho que eu tenho que mais ouvir do que falar aqui hoje, mas estou à disposição tanto do pessoal da locação como do pessoal dos hotéis. E só para registrar antes de falar, eu acho que isso é importante. Tereza está aí, que é uma grande amiga também. Cadê a Tereza, Jansen? Tá. Só para vocês saberem, eu sou uma pessoa, eu acho que é importante a gente ter a nossa vivência um pouco falada, e eu peço para os senhores pesquisarem mesmo sobre mim, sobre o Salvino, sobre o Flavinho, até porque são pessoas no cargo eletivo aqui. Estamos aqui, não sei se com o voto de alguém, mas
estamos aqui pelo voto, então acho que na política é sempre a gente bom dar uma pesquisada. E eu vou falar uma coisa que vai remeter vocês a algum pensamento, mas por isso que eu quero falar depois também. Eu fiz questão de entrar nessa comissão porque eu tenho algumas convicções que em um momento melhor eu vou falar, mas só para vocês entenderem. Eu sou uma pessoa que viajei muito na minha vida, muito. Eu vou fazer 42 anos amanhã e... Meu aniversário. 42 anos amanhã e eu viajei bastante, sou uma pessoa privilegiada, me considero assim, tá? E como eu ia falar que a Tereza estava ali fora, ela já conversei sobre isso com ela, é uma amiga que eu fiz também há muito tempo. Eu fui subprefeita de Jacarepaguá. Enquanto fui subprefeita, Salvino, não viajei nenhuma vez, só em uma viagem oficial, que eu fui para New Orleans. Fora isso, eu abri mão, porque eu acho que quem está se prestando a trabalhar pelo poder público, né, no poder público, tem que abrir mão disso tudo. E só para vocês saberem um pouquinho de mim, eu já viajei muito e eu nunca fiquei numa plataforma de locação livre. Eu só fiquei em hotéis a minha vida toda. Porém, então, assim, eu acho que eu vou dar um balanço muito grande para isso. Mas isso não impede que eu defenda, de qualquer forma, a locação livre. Então, assim, só para vocês terem um parâmetro, porque eu acho que a nossa vivência não tem que influenciar o que a gente acha aqui na Casa de Leis, que é a Câmara dos Vereadores. Então, estou aqui para discutir e quis passar só essa visão, porque, Salvino, eu já entendi que você está defendendo os hotéis, né, de alguma forma, e vai trabalhar aí para esse projeto de lei. Enfim, aí você vai explicar melhor o que você quer fazer, mas o que eu tenho a falar. Nunca fiquei num Airbnb, num qualquer aluguel de temporada, porém, eu acho que a gente tem que ir de acordo com o progresso da cidade, a gente tem que pensar no que é progresso para a cidade, apesar de adorar um hotel, tá bom? Obrigada, bom dia. Obrigado, vereadora. Antes de passar a palavra para o nosso vereador Pedro Duarte, só pedir para que o cerimonial ou a equipe avisem as pessoas que não conseguiram entrar por conta da lotação do auditório, que está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube, para que, caso eles queiram acompanhar o debate. Vereador Pedro Duarte, por favor. Presidente, bom dia, vereador Salvino. Em nome do senhor, cumprimentar a todos que estão na mesa, todos que estão aí. Vocês me ouvem bem? Sim. Então ótimo. Queria também, desde já, me desculpar pela ausência. Acabei de chegar aqui em Curitiba, vim para um evento de Smart City, exatamente falando de cidades inteligentes. Eu vou fazer parte de um painel sobre os lançamentos residenciais no centro da cidade, uma lei que nós aprovamos na Câmara Municipal. Então, desde já, me desculpando a todos pela ausência. E até complementando, Thalita, vereadora, você comentou das oportunidades, né, de viajar e ficar. Aqui em Curitiba, eu fiz a locação por Airbnb, porque os hotéis estavam bem caros, talvez em função até desse congresso, que é o maior da América Latina. Mas também já me hospedei em hotel e, na minha opinião, o que nós devemos ter é liberdade e concorrência. E o turista, cabe a ele escolher se ele vai ficar hospedado no Airbnb, se ele vai ficar hospedado no hotel. E aí, desde já, externando aqui a posição que os outros vereadores sabem, e o presidente da comissão, minha contrariedade a esse projeto. Então, estou aqui muito para fazer exatamente esse contraponto que eu considero necessário em defesa da liberdade, em defesa da propriedade e do desenvolvimento econômico da nossa cidade, que, felizmente, bateu recorde de turistas esse ano, e nós precisamos desse modelo funcionando bem, seja para gerar renda para a nossa população, seja para que a gente possa receber as dezenas de milhares de turistas que nós ainda temos por vir. Mas, claro, ficando aqui à disposição para o debate, queria até fazer uma questão de ordem, presidente, se pudesse ser esclarecido. O senhor pontuou que vai falar o representante dos hotéis e da Secretaria de Turismo, mas foi divulgado como uma audiência pública e temos dezenas de presentes que provavelmente gostariam de fazer uma fala. Imagino que vai ser difícil que todos possam fazer uma fala, mas eu gostaria aqui, desde já, deixar claro a minha posição de que seria benéfico, até por ser uma audiência pública, que se abrisse o credenciamento e mais pessoas pudessem falar depois dos nossos convidados, que hoje possuem a prioridade, mas considero que seria positivo que a gente pudesse ouvir outras pessoas que estão aqui presentes e se deslocaram até a Câmara. Então, desde já, me colocando aqui à disposição de todos, vou acompanhar a audiência com a câmera fechada aqui para não ficar tão caótico, mas vou acompanhar do início ao fim e muito obrigado aí pela oportunidade de fazer parte dessa comissão e poder debater esse assunto. Bom dia a todos. Obrigado, vereador. Só
a título de registro aqui, essa não é uma audiência pública. A audiência pública vai acontecer amanhã. Essa é uma reunião da comissão, mas, de toda forma, a gente concorda e considera que é importante a fala dos demais. Por isso, após a fala aqui dos nossos convidados, a gente vai franquear 2 minutos para quem se inscrever e quiser participar, poder fazer a sua contribuição. Vocês veem que é uma comissão bastante plural. O debate vai pegar fogo aqui. Que bom. Na verdade, faltam mais 2 vereadores que não puderam estar presentes. O vereador Júnior da Lucinha, como foi citado aqui, e o vereador Pastor De Ângeles. Pronto. Nosso querido vereador De Ângeles Percy está de maneira remota com a gente aqui também. Mas vou passar aqui a palavra primeiro para os representantes da UTES Rio. Quem quer começar? Posso começar? 10 minutos, por favor. Tá. Eu cumprimento o presidente desta comissão, o ilustríssimo vereador Silvino de Oliveira. Aproveito para parabenizar também o grande tema de relevância para a nossa cidade, para a Câmara dos Vereadores, e cumprimento todos os vereadores aqui presentes. E aproveitando a fala do Pedro Duarte, o Sindicato de Hotéis e a Associação de Hotéis é totalmente a favor da livre concorrência. Quer dizer, uma das coisas que são extremamente competitivas são as diárias de hotel contra uns hotéis em função dessa categoria. Quer dizer, nós dos hotéis temos a plena convicção que a livre concorrência é necessária. E nosso objetivo aqui não é, em hipótese alguma, extinguir ou reduzir ou acabar com a livre concorrência. A concorrência é necessária para o desenvolvimento do setor turístico. Sem concorrência, a qualidade cai. Sem concorrência, os serviços não se aprimoram. Então, o nosso objetivo é que a concorrência se mantenha e se amplie, obviamente, com outros meios de hospedagem. Então, eu acho que esse ponto é bastante importante relevar, que o nosso objetivo unicamente esse, que a concorrência continue e se perdure, né? Então, o sindicato, quer dizer, eu vou ler o meu discurso aqui, mas eu acho que é importante dar essa relevância e esse ponto. O Sindicato de Hotéis de Meio de Hospedagem do município do Rio de Janeiro, por meio do seu presidente Alfredo Lopes, e a Associação da Indústria Hoteleira do Rio de Janeiro, por seu presidente José Domingo Bozon, vem respeitosamente diante dessa apresentação do PL 107 de 2025, da necessidade de regulamentação das hospedagens de curta duração, tais como Airbnb, Booking e outros, no município do Rio de Janeiro. Os hotéis, tanto o Hotéis Rio como a BH, não são contrários ao funcionamento das plataformas de hospedagem. Nós não temos nenhum obstáculo, nada que contra as plataformas de hospedagem de curta duração. No entanto, é fundamental para a atividade seja devidamente regulada para garantir condições justas e equilibradas de mercado para todos os meios de hospedagem. A competição equilibrada, saudável, é bom para todos, tanto na melhoria da qualidade dos hotéis como da hospedagem de curta duração. O que evidentemente, não está ocorrendo. Não existe essa competição equilibrada. Atualmente, os meios de hospedagem tradicionais, como hotéis e pousadas, são sujeitos a uma série de obrigações legais e tributárias, que não se aplicam às plataformas digitais de curta duração. Isso gera uma concorrência desleal, pois os operadores de hospedagem por plataformas digitais não enfrentamos os mesmos encargos fiscais e regulatórios. Assim, é imprescindível que o município do Rio de Janeiro estabeleça uma isonomia tributária e regulatória, garantindo que todos os operadores de hospedagem estejam submetidos às mesmas obrigações legais e fiscais e sanitárias. Inclusive, a Lei Geral do Turismo equiparou a hospedagem de curta duração como hospedagem. Então, se ela é uma hospedagem, ela está sujeita às mesmas cargas tributárias, à mesma legislação. O STJ, várias vezes, por várias consultas, também confirmou como a hospedagem de curta duração, estamos falando que curta duração é menos de 90 dias, também colocou a hospedagem de curta duração como hospedagem. Se é hospedagem, ela tem que seguir a mesma regulamentação dos hotéis. É nesse foco que nós estamos conversando.
A ausência de regulação adequada que leva a um crescimento desordenado das hospedagens de curta duração, o que gera impactos sociais e urbanísticos negativos na cidade. Os itens que eu vou falar não são exclusivamente do Rio de Janeiro. Isso já aconteceu em Barcelona, Madrid, Berlim, outras cidades do mundo que inicialmente não tiveram nenhum tipo de regulação e depois tiveram algum tipo de regulação que minimizou esse problema. A alteração da dinâmica habitacional dos bairros, quer dizer, nos bairros que seriam construídos prédios para moradia, se conclui para hospedagem. Elevação dos preços dos aluguéis e expulsão dos moradores tradicionais. Aumento da rotatividade de moradores, comprometendo o senso de comunidade e segurança nos condomínios. A gente tem visto no jornal que, na plataforma, a pessoa que faz a reserva nem sempre é a que se hospeda por falta de controle. Sobrecarregamento da infraestrutura urbana em algumas áreas da cidade. Um grande ponto de preocupação, tanto de JRIs como a BHRJ, é a falta de controle da hospedagem de crianças e adolescentes, por meio de plataformas digitais. O Estatuto da Criança e Adolescente estabelece critérios rigorosos para a hospedagem de menores acompanhados, os quais não são devidamente observados em plataformas de curta duração. No BRICS, que agora foi em novembro, é uma das primeiras... o primeiro setor que a Polícia Federal foi procurar foi o setor hoteleiro, tanto o sindicato como a associação, como a gente poderia disponibilizar as pessoas que se hospedam nos hotéis por questão de segurança nacional, porque teriam vários chefes de estados ao longo... os hotéis já têm isso. Os hotéis têm a ficha nacional de hóspede, que é enviada para o Ministério do Turismo, e, infelizmente, ela falou assim, com os hotéis a gente não tem preocupação, porque todo mundo é registrado e a ficha de hóspede é enviada para o Ministério do Turismo. Outras plataformas não têm esse tipo de controle, então, quer dizer, grandes eventos que envolvem várias pessoas de vários países, o controle, se não tiver esse tipo de controle, é bastante complicado. A regulação deve garantir o mecanismo de controle para impedir menores de idade se hospedem sem a devida autorização dos pais ou responsáveis sob pena das sanções. O turismo é um dos pilares da economia carioca. A UTRI e a BH reiteram seu compromisso em colaborar com o poder público para que o turismo prospere de forma equilibrada, beneficiando a cidade e a população. A regulação adequada às plataformas de hospedagem de curta duração garantirá um mercado mais transparente, competitivo, aumentando a arrecadação tributária, protegendo os empregos no setor e fortalecendo a imagem do turismo do Rio de Janeiro. Eu acho que isso aqui faz um adendo e um esclarecimento. Todo mundo é comum que a cidade passou por um momento muito bom no ano 2024, né? Depois da Madonna, que no primeiro trimestre até a Madonna, por culpa da violência que ocorreu no final de 2023, a ocupação era bastante baixa, e depois da Madonna a chave virou e nós tivemos um 2024 bastante interessante. E também tivemos janeiro, fevereiro, não podemos negar que foi de muito movimento, tanto para a plataforma como para os hotéis. Mas todo esse resultado de desenvolvimento do turismo, de aumento do turismo, ele não ocorreu por acaso. Ele não quer dizer, o turismo não sobe ou desce porque aconteceu um fato. Não, aconteceu porque tanto a cidade como o Estado, ao longo dos últimos anos, têm trabalhado maciçamente na divulgação do destino Rio de Janeiro. Falando das nossas belezas, dos nossos pontos turísticos, do carioca que sabe muito bem receber. Tudo isso foi feito e divulgado constantemente, quer dizer, pós-pandemia, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, depois que a pandemia acalmou em outros lugares do Brasil, do mundo, quer dizer, em cidades mais distantes, que poderia facilitar o deslocamento. E isso acarretou que a divulgação da cidade, a propagação da cidade, fez com que o turismo crescesse, quer dizer, mas isso requer recursos. E parte desses recursos vem de onde? Do ISS,
que é arrecadado pelo município. Só para dar um número, o ISS, em 2024, foi 223 milhões a arrecadação do ISS do setor turístico. Desse número, 83% é a arrecadação dos hotéis. Quer dizer, e a outra diferença é parte de eventos, host, tudo isso. Então, quer dizer, é importante a gente, para manter esse ritmo de turismo na cidade, que ele não vem por acaso, foi um trabalho grande de divulgação, sistemático e contínuo nos últimos 4, 5 anos aqui, é a continuidade para os próximos anos. Então, e esse trabalho requer recursos. E esses recursos vêm de onde? Basicamente do ISS. Quer dizer, então, é um setor que se beneficia do movimento turístico, não tem nenhum compromisso, paga nenhum tipo de tributo, usa a infraestrutura da cidade, quer dizer, aumenta o volume de pessoas, né, o entra e sai, e sem nenhuma contrapartida, facilitando o desenvolvimento do turismo, que só continuará nesses patamares que hoje nós temos, se tiver continuidade na divulgação do destino. É imprescindível que as plataformas de hospedagem de curta duração sejam devidamente reguladas, também com o fornecimento formal às autoridades da relação dos seus hóspedes para garantir a segurança e tranquilidade dos condôminos, a segurança pública em geral e a efetividade das políticas públicas do turismo. A ausência de dados oficiais sobre os hóspedes impede que o poder público identifique o perfil do visitante, sua origem, nacionalidade e o estado de procedência. Esse tipo de informação é essencial, repita-se, não apenas para garantir a segurança local, mas também para permitir que o poder público trace políticas públicas de fomento ao turismo eficazes, ao investir no destino de maneira estratégica e eficiente. A eficiência é fundamental nesse setor. Os hotéis, é importante registrar, são obrigados a fornecer tais dados por meio da Ficha Nacional de Registro de Hóspede, a FNRH, que é repassada essas informações ao Ministério do Turismo. E as plataformas de hospedagem de curta duração não estão sujeitas a essa obrigação, criando um desequilíbrio regulatório, dificultando a formulação de políticas públicas de turismo mais eficazes. A regulação dessa plataforma, neste aspecto, é, portanto, uma necessidade urgente para garantir maior segurança dos condôminos, que já que tem alguns apartamentos que vão tem a parte residencial da sociedade, para que o poder traça políticas públicas de desenvolvimento do turismo com mais sólida estratégia. Por fim, o ATRI BH coloca-se à disposição desta Casa para participar de todas as discussões e audiências públicas que se fizer necessário para o aperfeiçoamento do projeto de lei, para a construção de uma regulação que atenda aos interesses de todos os agentes envolvidos, assegurando a competitividade e o crescimento sustentável do setor. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela contribuição. Passar agora para o doutor Paulo Henrique, que dispõe de 10 minutos também. Bom dia a todos. Eu vou procurar resumir um pouco o que o nosso presidente falou e deixar, primeiro, parabenizar aí o vereador Salvino Oliveira por trazer um tema tão relevante para o debate no Rio de Janeiro. Certamente o turismo é uma atividade fundamental para o suerguimento de nossa cidade, para a melhora, isso aí é indiscutível, eu não vou me alongar nisso. Queria parabenizar também o vereador Flávio Vale. Eu votei em você sabe disso. Tá? Sou morador da Zona Sul e ele faz um bom trabalho. E às vezes eu mando mensagem lá para ele reclamando do trânsito, tal, de algumas questões, e é sempre muito rápido em responder e buscar alternativas. E a vereadora Thalita Galhardo, eu a acompanho pelas redes sociais, sei da sua força, da sua briga aí pela cidade, vi o seu embate nessa questão aí da força, que essa realmente eu ainda não me aprofundei. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou consultor jurídico do Sindicato de Hotéis, da Associação de Hotéis. E a primeira coisa que é importante deixar claro aqui para quem está de curta temporada, os hotéis Rio, os hotéis não são contra essas plataformas. Né? A gente sabe que a tecnologia, que o mundo moderno, que a nova economia veio para ficar. Agora, vamos regular isso. E não regular só para criar burocracias e criar, vamos dizer, entraves ao desenvolvimento. Regular para melhorar para todo mundo. Então, eu vou
passar 6 pontos aqui que eu acho relevantes para uma reflexão ampla de todos. Entendeu, vereador? Que eu acho que vale a pena a gente se debruçar em cima. A primeira questão, que me parece fundamental, e isso é bem da verdade, sem controvérsia, as plataformas nunca quiseram se colocar como meio de hospedagem. Né? Sempre disseram que foram todos os municípios que tentaram, de certa forma, regulá-las de alguma maneira, para pagamento de impostos, etc., etc., vinha o argumento que era uma locação por temporada, que elas submetiam à Lei 8.245, que, por conta disso, elas escapariam de qualquer tipo de fiscalização mais ligada à hospedagem. Porém, essa questão mudou. Mudou recentemente, um ano e meio, 2 anos para cá. A mais alta corte do país, que é o Superior Tribunal de Justiça, vem decidindo da seguinte maneira. Eu abri aqui rapidamente, eu vou ler só um pedaço do voto do ministro e vou ler como que a questão chegou lá. Ela nem chegou por essas questões, ela chegou por uma questão de segurança e de ordenamento do próprio condomínio, que também isso é um outro risco. A gente tem visto na imprensa que alguns condomínios recebem esse tipo de hóspede sem ter nenhuma autorização na convenção. Isso gera uma insegurança. Você mora num apartamento há 20 anos, do lado era um amigo seu com a família, de repente você tem 6, 7, 8, 10, 15 pessoas entrando lá, sem nenhum tipo de controle de portaria, etc., etc., etc. Evidentemente, isso muda o fluxo no prédio e gera uma insegurança para quem está dentro. Pois bem, essa questão chegou na mais alta corte do país e ficou definido da seguinte maneira. O STJ decidiu manter a decisão que proibia a disponibilização de imóveis via Airbnb, pois se entendeu que os exproprietários estavam, na verdade, negociando contratos atípicos de hospedagem. E não mais aquela questão da Lei 8.245. A fundamentação jurídica utilizada destacou-se que, no caso concreto, as atividades eram comerciais, não podendo ser exercidas em condomínio residencial. O ministro Raul Araújo enfatizou que a forma de utilização do imóvel pelos recorrentes alterava a finalidade residencial do edifício. Vereador, isso aqui é uma decisão judicial do STJ, podendo causar ameaças à segurança e ao sossego. Abre aspas. Voto do ministro. A forma de utilização do imóvel pretendida pelos recorrentes altera a finalidade residencial do edifício, exigindo relevantes adaptações na estrutura de controle de entrada e saída de pessoas e veículos do prédio, sob pena de ensejar potencial ameaça à segurança e ao sossego de todos. Então, essa questão, que até 2, 3 anos atrás ela era vacilante, ela está pacificada nesse sentido. Tá? É um contrato atípico de hospedagem. Pois bem, primeiro ponto, posicionamento institucional dos hotéis. O sindicato não é contrário ao funcionamento de plataformas de hospedagem. Que isso fique claro. No entanto, é fundamental, sim, que a atividade seja devidamente regulada para garantir condições justas e equilibradas no mercado. Porque eles, inclusive, anunciam, essas plataformas já anunciam, isso é fato incontroverso, eu acho que o último anúncio que eu vi foi no Fantástico, que hospede-se pelo Airbnb. Então, é um meio de hospedagem. Isso é a primeira coisa. Posicionamento institucional, não somos contra, queremos só regulação. 2, necessidade de uma igualdade tributária e regulatória. Os hotéis pagam 5% de ISS sobre o total do diária. Os hotéis submetidos a corpo de bombeiros, exigências fiscais, sanitárias, código consumidor, e as plataformas não. 3. Por favor. Terceira questão, que é uma questão que já no mundo já se discute muito. Inclusive, eu tive recentemente em Lisboa, que é a ausência de regulação adequada tem levado, sim, vereador, que a gente tem que cuidar da cidade, a alteração da dinâmica habitacional dos bairros. Porque você expulsa o morador antigo, porque você começa a alugar os apartamentos como diária, sem pagamento de tributo, e você acaba expulsando aquele morador tradicional para outros locais e muda toda a dinâmica da cidade. 3, elevação dos preços dos aluguéis, é óbvio, porque o morador normal não paga mais, porque começa a receber via essas plataformas para turismo, aumento da rotatividade de moradores, isso que eu acabei de dizer, e sobrecarregamento da infraestrutura urbana da cidade. A outra questão também que é muito importante, e que todos os eventos que a gente vai pelos hotéis, esse assunto é levado e que a gente ainda não viu nenhum posicionamento mais firme, é a proteção de crianças e adolescentes. Tá? A lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a lei que os hotéis são submetidos pela hospedagem de crianças e adolescentes
ela é muito dura e rigorosa justamente para preservar hospedagem de forma correta. É vedado a hospedagem de menor sem autorização dos pais ou responsável. Eu não sei, aí é uma questão aqui, a gente está num debate aqui público, se essas plataformas fazem esse controle. A terceira questão é a contribuição para um turismo sustentável e a necessidade de regulação para a segurança e fomento ao turismo. Uma outra coisa também que os hotéis fazem e que são compelidos a fazer por normas legais é o preenchimento da ficha nacional de registro de hóspede. Além de você, com essa ficha, você ter a garantia que você não se hospeda menor, você dá dados para autoridades públicas para eventuais criminosos, pessoas que estão em fuga, pessoas que têm mandado de prisão expedidos, que se fosse hospedado, vão ser identificados imediatamente. E outra coisa também para a política institucional do país. Por exemplo, todo o poder público sabe exatamente, através das fichas, qual a idade do hóspede, qual é a profissão dele, quanto tempo ele ficou aqui, de que destino ele é, exatamente para que o poder público, através desses dados que são fundamentais, possa direcionar suas verbas institucionais de captação. Porque o Rio de Janeiro, óbvio, é um destino maravilhoso, mas você tem outros destinos do mundo que disputam com a gente. Então, a gente precisa ter uma política pública de fomento ao turismo baseado nesses dados que hoje só a hotelaria fornece. Então, esses são os pequenos e breves argumentos que nós gostaríamos de trazer aqui para o debate. Queria parabenizar o vereador Salvino por essa iniciativa muito importante para a cidade e terminar dizendo o seguinte: Hotéis Rio e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis não são contra o livre mercado. Não somos contra as plataformas de hospedagem, mas que elas sejam, sim, submetidas a regulações tributárias, fiscais e de outras normas legais, em especial a questão de segurança pública e hospedagem de menor. Muito obrigado. Gostaria de convidar para compor a mesa a representante da Secretaria Municipal de Turismo, Cecília de Moraes, chefe de gabinete. Ela já se encontra? Ainda não? Opa, então vamos seguir aqui. Flávio, vou passar a palavra para você, mas antes de passar a palavra, eu queria fazer algumas breves considerações e esclarecimentos. Estão circulando por aí muitas fake news sobre esse projeto. Apesar de ser muito triste, a gente considera que é natural que esses desencontros de informação aconteçam na era digital, num debate público que é tão importante. Então, para esclarecer a todos os presentes, aos que nos acompanham de maneira remota, o que diz o projeto de lei e o que diz o projeto de lei substitutivo que nós estamos apresentando ainda essa semana na Câmara de Vereadores. E que vai muito de encontro com as falas anteriores. Nossa grande preocupação em trazer esse debate, em tornar esse debate público, é a questão da segurança. Tem aumentado os relatos cada vez mais de moradores, especialmente da Zona Sul e da área central do Rio de Janeiro, que mais recebem turistas, da falta de segurança gerada por essas plataformas, da incapacidade de ter um controle mínimo de quem entra e quem sai, o que é muito perigoso. Imagina você dentro da sua casa, você com a sua família, no lugar mais sagrado do mundo, não se sentir seguro, não ter o mínimo de segurança para tratar dentro da sua própria casa. Então, a questão de segurança é a primeira e a mais importante pauta que a gente traz para o debate de regulamentação. O compartilhamento de dados, não só das plataformas, mas também dos proprietários, que eles garantam o cuidado e o tratamento desses dados, de quem está se hospedando dentro dos seus imóveis, e que as plataformas compartilhem com a cidade do Rio de Janeiro também os dados. Hoje, por exemplo, a Prefeitura não sabe quantos imóveis ao certo tem dentro da plataforma e onde eles estão. Não consegue se planejar bem para um evento que, inclusive, atrapalha o setor de turismo. Um dono de restaurante, por exemplo, não sabe se ele contrata mais 10, mais 15 ou mais 20 pessoas para um dia de grande evento na cidade, porque ele não sabe quantas pessoas de fato estão chegando na cidade. Você tem, sim, a estimativa da rede hoteleira e tem um apagão de dados do outro lado. Então, a gente quer que esse compartilhamento de dados seja feito com a Prefeitura também. A gente quer trazer também aqui uma questão de justiça tributária. De maneira nenhuma, e é importante dizer, está sendo criado nenhuma nova taxa. Nenhum proprietário de imóvel está pagando uma nova taxa a partir do projeto de lei apresentado. O que a gente pede é para que o imposto que já é pago por essas plataformas fique no Rio de Janeiro,
que é nada mais justo do que ficar no Rio de Janeiro. É a nossa infraestrutura, é o nosso povo, é a nossa gente, é a nossa cidade. Então, que esse tributo que está sendo pago hoje para São Paulo, onde fica a sede da empresa, fique aqui, sede das empresas, né? Fique aqui na cidade do Rio de Janeiro e dê um retorno devido, inclusive para fomentar ainda mais o setor de turismo. Então, esses são alguns dos principais pontos que a gente está trazendo para esclarecer qualquer dúvida ou qualquer fake news. Nós já tivemos reuniões, por exemplo, com setores que, inclusive, aqui se encontram, dos proprietários de imóvel dentro dessas plataformas de aluguel de curta duração. Temas como proibição na orla já foram debatidos, já foram removidos do projeto de lei. Então, o principal anseio da categoria, né, que era a proibição na orla, nós já removemos, não será proibido em nenhum lugar do Rio de Janeiro, que fique claro de uma vez por todas. Não ter dívida ativa com o município também foi removido. Antes, os proprietários de imóveis que tinham dívida ativa no município não poderiam, segundo o projeto de lei, colocar os imóveis para alugar. Isso também já foi removido. Então, esclarecer 2 pontos que estão circulando na internet ainda com muita dúvida e dizer que, acima de tudo, essa comissão foi criada para debater esse projeto de lei. Isso significa que o projeto inicial apresentado vai, ao longo desses encontros, sofrer uma série de modificações, como é natural, e com a contribuição, inclusive, de vereadores, não só quem compõe a comissão, mas que compõe essa casa legislativa. O que a gente quer é chegar, no final desses 6 meses, com um debate sério e maduro do que o Carioca quer enquanto regulamentação dessas plataformas. Do jeito que está, não dá para ficar. A gente precisa de algum nível de regulamentação. Mas qual será esse nível de regulamentação? Não é o Salvino que vai dizer, não é a Thalita que vai dizer, vão ser os vereadores, os representantes da população, com um debate com todos os setores econômicos. Então, ainda tem muita coisa para ser amadurecida, mas o principal é que esse debate, como está sendo, e isso me deixa muito feliz aqui nesse encontro, que ele seja debatido pela sociedade, que o Carioca diga para onde ele quer que vá a política pública. Bom, é isso, Flávio. Passo a palavra para você. Bom dia. Deixa eu fiz umas notas aqui. Queria agradecer a presença de todos, agradecer ao nobre vereador Salvino, Thalita. Pastor está aí? Nosso pastor De Ângeles. Estou aqui, meu amigo, estou aqui. Bom dia. Pedro, acho que está aí. Pedro também. Mas está muito bem representado aqui pelo Miguelzinho. Agradecer essa figura unânime que a gente tem, né, em termos de muita simpatia. Ela já até riu, que ela sabe quem é, a Tereza. Né, agradecer o Mar também, representando a BLT, meu amigo Narron, sobrinho do nosso grande ex-vereador Milton Narron. Hoje eu tento representar um pouco, né, das ideias dele quando ocupou espaço aqui nesse parlamento. E o nosso objetivo, o objetivo do meu gabinete, ao entrar nessa discussão, que, diga-se de passagem, a gente já vem há uns 2 anos e meio, né, conversando sobre o tema, para que a gente possa usar o poder público a serviço da população, ou seja, fazer uma regulamentação, né, onde, no final das contas, o maior beneficiado seja a cidade do Rio de Janeiro, como um todo. E eu notei alguns pontos aqui. Antes disso, também agradecer ao meu querido amigo José Buzon, agradecer também em dobro, porque, além de ser um grande gerador de empregos na nossa cidade, ele ainda é adotante do Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, né, ele que garante que todo mês o parque seja, né, coberto por mais de 30 câmeras de segurança, que ajudou muito no processo de revitalização. Né, e isso, de certa forma, representa muito o que o poder público quer, né, dos cariocas, essa contrapartida, né, social para a cidade. Entender que todos nós aqui, né, enquanto cariocas, nós temos responsabilidade com o público. Né? A gente tem a mania aqui no Brasil de achar, Thalita, que, né, o que é público não é de ninguém. Mas quando, em 2023, a gente foi junto, você esqueceu de dizer que eu fui com você para New Orleans, né? Mas quando a gente foi junto para New Orleans, a gente viu, né, a diferença, né, muito de cultura que a gente tem lá fora, de que as pessoas entendem que o que é público, na verdade, é de todos. Então, nós temos que ser os primeiros a cuidar da nossa cidade.
É nessa pauta que hoje o nosso gabinete ele tem um compromisso muito grande da gente poder... Esse é o tempo que eu já falei ou que eu ainda tenho? É o que você já falou. Ah, tá, já falei. Mas eu tenho direito a quanto? 10? Tá bom. Nosso gabinete tem um compromisso da gente encontrar um projeto de lei, né, para que o projeto de lei seja aprovado, seja sancionado pelo prefeito, que isso é uma parte importante também, ou seja, o Poder Executivo tem que estar a fim também de fazer o que essa casa está disposta a regulamentar, mas que essa política pública seja, né, baseada em dados e evidências. A gente trazer dados para o debate, eu sou economista formado pela Fundação Getúlio Vargas, faço mestrado também em administração pública lá, a gente sabe da importância, né, dos dados e das evidências para a gente poder chegar, né, na melhor perspectiva, para a cidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, do impacto da carga tributária, a gente analisou, inclusive fiz questão de, no nosso gabinete, montar um time técnico muito forte para poder analisar a questão tributária, por exemplo. É uma escolha que a gente tem, né? Se a gente hoje optar, né, por fazer com que as plataformas digitais paguem o ISS de 5%, beleza, vão pagar 5%. Mas aí eles vão deixar de pagar imposto de renda. E imposto de renda, hoje, pela Fundo de Participação dos Municípios, o município ganha 22,5% da alíquota de 27,5%. Ou seja, hoje, na verdade, o cara que está alugando no Airbnb e que paga imposto de renda sobre a locação, ele paga 6,18%, que vem para o município. Se a gente quiser trocar por 5% de município, o cara da plataforma vai pagar 1,18 a menos de imposto. Mas ele vai ter um pouquinho mais de burocracia, cada um vai tirar um MEI, etc. A gente aqui tem que entender qual modelo a gente quer seguir. Existe uma política pública no município que a gente também precisa discutir, Buzão, que é, a cada 10 anos, eu acho que o município vem renovando um desconto de 40% no IPTU da rede hoteleira. Ou seja, de 10 em 10 anos, o setor hoteleiro fica naquela... Será que o prefeito que está em exercício vai querer ajudar o setor ou não? Como é que a gente faz para transformar essa política pública uma política pública permanente, que não precisa de 10 em 10 anos a gente ficar discutindo e gerando essa insegurança, né, para o setor hoteleiro? A gente fez, né, e aí, já fazendo uma crítica muito construtiva, nobre vereador Salvino, mas a gente fez Tirar da mesa, hein? Mas a gente fez... a gente tem feito também estudos comparando as regulamentações que são feitas no mundo afora. Barcelona, Paris, Nova York fizeram regulamentação. Só que a regulamentação não é voltada para os meios de hospedagem, né? Que a gente fala Airbnb, Booking são os principais, mas a regulamentação é muito mais pelo número de turistas. São cidades que recebem muitos turistas, tanto que eu, ano passado, fui depois da campanha tirar férias em Barcelona, eu tive que pagar 30 euros por dia, né, para me hospedar lá. Eu fiquei um tempo em hotel e outro em Airbnb. Eu paguei na mesma proporção para os dois, ou seja, são políticas públicas para se tentar contornar um pouco a invasão dos turistas nesses destinos. E lá as plataformas geraram um aumento inflacionário em relação aos preços de aluguel. Aqui no Rio de Janeiro a gente ainda não identifica esse ocorrido. Quando a gente fala, só para terminar, além da constitucionalidade que o projeto, a gente precisa passar um projeto, saudar aqui agora sim, de forma presencial, nosso vereador Pastor De Ângeles, quando a gente fala da burocracia que a gente vai exigir, dos termos, né, do que é proibido, do que não é, a gente tem que analisar a questão constitucional. Porque senão a gente passa uma lei aqui linda, maravilhosa, convence o prefeito a sancionar, no dia seguinte está ou a rede hoteleira ou o sindicato lá do Airbnb, sei lá o que, enfim, algum lado vai entrar na justiça, vai ganhar uma liminar, e aí todo o trabalho que a gente fez aqui vai por água abaixo. São inúmeros os casos onde acontece isso. Então, acho que o objetivo desse encontro, mais do que expor minha ideia, até porque amanhã a gente vai ter uma audiência pública, né, da Comissão de Turismo, para poder discutir com pontos e contrapontos, a gente chegar numa regulamentação que, primeira, seja constitucional,
ou seja, não dê problemas no futuro para a justiça. Segundo, regulamente e resolva principalmente o problema que é o maior anseio da sociedade carioca, que é a questão da segurança pública, ou seja, uma regulamentação que possa ir de encontro ao nosso interesse de aumentar a segurança e que não burocratize demais. Porque quando você burocratiza demais, o que acaba acontecendo? O que está acontecendo em Paris? Você tem uma mancha da informalidade. A pessoa não quer, então, vou impor que o cara seja MEI, PJ, tire isso, alvará, licença. O que vai acontecer? O cara vai começar a não entrar nessa regulamentação. Então, a gente precisa aqui discutir, e aí meu ponto é justamente colocar essas pontuações aqui no debate, para que a gente possa, ao longo do próximo mês, a ponto dos próximos meses, chegar numa regulamentação que seja crível, que tenha também, né, o aceno do Poder Executivo de ser sancionado e que seja constitucional. Eu tenho certeza que a gente, depois de debate com tantas pessoas aqui, né, inteligentes e com bagagem, a gente vai conseguir chegar nessa regulamentação ideal. Muito obrigado. Só um ponto, destacar então amanhã que a gente tem a reunião 9h30, uma audiência pública, né? Cheguem cedo, principalmente quem quiser falar. A gente vai ter, né, na mesa tanto os representantes de aluguel de locação por temporada, quanto, né, do Sindicato dos Hotéis. E vai ser a oportunidade de a gente poder discutir esse tema aqui com a sociedade. Obrigado. Obrigado, Flávio. Gostaria de saudar nosso relator da comissão, pastor De Ângelis Percy. Uma salva de palmas, por favor. Esse é fera. Meu amigo Flávio, eu vou passar aqui para os nossos convidados, mas antes, se me permite uma breve correção e contribuição aqui da sua fala. Nossa equipe estudou muito as legislações vigentes de regulamentação de Airbnb em várias outras cidades, a gente entende a especificidade. Nova York, sozinho, recebe um ano que o Brasil inteiro recebe ainda. E por isso eles são tão duros de cobrar uma taxa de $70, de obrigar o proprietário a estar no imóvel. Em Londres, só é permitido 90 dias por ano de locação. Em Berlim, durante muito tempo, ficou 100% proibido o aluguel de curta duração. Barcelona foi na mesma direção. Enfim, então, nós estudamos as legislações e nós entendemos, inclusive, graças a ela, o fenômeno que começa de maneira ainda muito incipiente na cidade do Rio de Janeiro, mas que não é mais possível de ser negado. E aí não é o Salvino que está dizendo. Os estudos da FGV, mais de um, já comprovam que o aumento do aluguel na Zona Sul e na área central do Rio de Janeiro se dá de maneira artificial, por conta do impacto dessas plataformas no setor imobiliário da cidade do Rio de Janeiro. Então, é claro que o projeto de lei deve ser e será aprimorado por essa Casa Legislativa, como eu trouxe, pelos 51 vereadores, até inclusive no plenário podem apresentar emendas ao projeto, mas a gente não parte de um nada absoluto, a gente parte de um entendimento do que foi feito nas grandes cidades, e de como a gente pode avançar de acordo, inclusive, com uma tendência mundial de trazer para o debate um setor da economia que surgiu, e que bom que surgiu, e que bom que ele veio para ficar, mas que ele não pode se dar da maneira que ele está acontecendo. O que tem hoje, mal comparando, mal exemplificando, é uma loja de roupa que paga todos os tributos, que assina a carteira dos funcionários, que paga aluguel, luz, água, não sei o que lá, e uma loja em frente, na calçada, que não paga nada, que não tem regra nenhuma. Então, que a gente possa, sim, construir um projeto de lei que seja capaz de abarcar todos os anseios, que seja capaz de conversar com todos os setores da sociedade, mas que, acima de tudo, saia desse vácuo que a cidade está vivendo de informação, de legislação, de regra, que tem gerado insegurança, que tem gerado esse debate aqui, que pode, de maneira nenhuma, que pode, de maneira absoluta, ajudar a cidade. Então, vou passar para o nosso primeiro inscrito. Antes do primeiro inscrito, a gente tem pela ordem aqui nessa reunião? Não. A gente vai voltar para as considerações finais. Porque senão a gente perde o raciocínio. Só porque senão não vai dar tempo dos convidados falarem, das pessoas que querem falar. Os convidados têm 3 minutos. Vamos lá. Posso ter 3 minutos no meio dos convidados? Vou te inscrever então também, igual o Flavinho. Não, o Flavinho falou as considerações iniciais e eu e você também, mas eu acho que durante, eu acho que é importante a gente... porque senão a gente não passa para os convidados, a gente volta para cá. Vamos fazer então o seguinte, a gente faz um bloco de 3 perguntas e devolve para a mesa, pode ser? Igual o plenário. Vamos lá. Rafael Cordovil,
filiado ao Partido Novo. Só um minuto, Rafael, para eu colocar aqui no cronômetro e não ser injusto. Por favor, vai, Leandro. Obrigado, parabéns aí, a casa está cheia. E o Pedro Duarte, omnipresente, está lá, mas está aqui também. Obrigado pela presença de todos. E eu ouvi falar aqui de Barcelona e Nova York. Interessante, pois em Nova York, eu andei muito por lá, nunca ouvi falar de invasão de turista, mas em Barcelona é um problema sério agora de invasão, entre aspas, de turistas e a xenofobia crescente. Então, gostaria de solicitar a atenção de vocês para esses problemas e amanhã eu estarei presente no plenário e muito obrigado a todos e parabéns. Está sendo muito breve, parabéns, presidente, por também estar fazendo algumas alterações. Eu sou contra, oposição total, mas parabéns, eu reconheço. O senhor representa? Eu sou filiado ao Partido Novo, senhora. Mas eu represento a mim mesmo, não estou representando o nome, falando o nome do tá. partido, não, nem de ninguém. Então, muito obrigado. O vereador Flávio conhece bem sobre xenofobia, história aí, né, dos ancestrais e tudo mais. Então, muito obrigado. Obrigado, uma salva de palmas. Espera aí. Fernanda Ferrão, representando o Rio Host, Associação de Hostels do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Bom dia. Né? Eu sou Fernanda, represento a Associação dos Hostels do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, nós hostels somos modelos de hospedagem econômico, né? A maioria dos hostels aqui no Rio, eles funcionam em casas e cuja capacidade máxima já era em torno de 60 pessoas, 60 hóspedes. E nós também, enquanto hostels, nós estamos sujeitos às mesmas regulamentações que os hotéis. Então, a gente tem também IPTU comercial, a gente tem a FNRH, que a gente manda todos os dados. Nós pagamos taxa de inspeção sanitária, embora não tenhamos restaurantes, nada disso, mas a gente tem uma taxa de inspeção sanitária. A gente tem fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, assim, a gente tem todas as mesmas responsabilidades que os hotéis. E, então, assim, tudo que a gente queria também, assim como os hotéis, é a regulamentação. Porque se nós também, como pequenos que nós somos, né, dentro dessa cadeia, conseguimos trabalhar dessa forma regulamentada, dando segurança aos nossos hóspedes, entendeu? Principalmente na questão de hospedagem de menores, que isso é uma coisa assim que nós temos muitos hostels, inclusive, que tem aquela coisa que todo mundo acha que hostel é bagunça, não é. Então, assim, o hostel que geralmente tem aquela parte de festa, de balada, ele não hospeda criança, ele não aceita menor de 18 anos. Os hostels mais tranquilos, eles aceitam, mas com toda uma documentação igualzinho os hotéis fazem. Então, assim, nada mais do que justo, entendeu? Que as plataformas façam a mesma coisa, que se tenha o mesmo controle, né? E ao contrário do que a vereadora falou, eu já me hospedei em hostel, em hotéis, em Airbnb, né? E principalmente essa parte de hospedagem de menores, ela é muito falha, e principalmente no Airbnb. Eu sei porque eu tenho um filho de 13 anos e às vezes ele está comigo e ninguém pede nem menor documentação. Então, assim, isso é um ponto que, assim, acho que tem que ser visto. Então, era só para colocar o posicionamento da Associação dos Hostels, né? Que a gente está junto com o Sindicato dos Hotéis, tá? E que tudo que a gente quer é regulamentação, tá? Que as coisas sejam justas para todos os lados. Obrigado, Fernanda. Geraldo Rocha, aqui a identificação está como aluguel de temporada. Opa. Por favor, só vou pedir para vir aqui para frente, por conta do microfone. Espera aí que eu vou zerar o tempo aqui. Por favor, 2 minutos. Tá, a minha observação era só sobre o comentário que ele fez. Ah, sim. A minha observação é só sobre o comentário que ele fez sobre a decisão do ministro Raul sobre aluguel de temporada. Era uma decisão específica e não era vinculante. Era uma decisão exclusiva de uma senhora que havia colocado a casa dentro de um condomínio. Ela pegou os quartos e derrubou as paredes e colocou várias camas, como se fosse um hostel, na verdade, 15 camas, afinal.
Por isso que a decisão do Raul, ele disse, olha, esse contrato ele é atípico e configura como hospedagem. O que difere ao aluguel de temporada de uma hospedagem? É o tipo de serviço oferecido. No hotel você tem manobrista, você tem o cara para fazer check-in, você tem café da manhã, você tem serviços de cama, roupa de cama. Isso é serviço de hospedagem. É configurado hospedagem. No aluguel de temporada, nós não fazemos isso. E a mesmo ministro que deu essa decisão que ele citou mais na frente, dizendo o seguinte, olha, só ler para vocês o que ele falou. Conclua. Não é a forma de disponibilização do imóvel ao público por plataformas digitais ou não que define a natureza jurídica do negócio, e sim a forma como ele é apresentado ou é mostrado ou é oferecido. Foi. Eu posso só, como ele mencionou aqui rapidamente... Eu vou devolver para a mesa. Eu vou devolver para a mesa. Eu vou devolver para a mesa. Minha gente, Presidente, ó, só um minuto, por favor, calma, Pedro, estamos aqui tentando... Eu fiz só um pleito. Só um minuto, por favor. 15 decisões. Vamos lá. Por favor. Essa daqui não é uma audiência pública. Não tem direito. Por favor, eu vou pedir para retirar vocês se vocês não deixarem a gente falar. Por favor. Por favor, eu vou pedir para retirar vocês se vocês não deixarem falar. Vereador Pedro, eu já vou passar para o senhor, pela questão de ordem aqui, como foi conversado no início dessa reunião. Essa é uma reunião da comissão. A audiência pública será amanhã pela Comissão de Turismo. O que a gente quer aqui é trazer os debatedores e, em determinado momento, como foi citado no início da reunião, serão convidados os representantes de aluguel de curta temporada, serão convidados representantes das empresas, e assim como eles estão aqui hoje como os nossos convidados, vocês estarão aqui em algum momento, caso queiram. E assim como eu peço respeito aos colegas, eu pedirei respeito para vocês também. Então, por favor, vamos seguir com a nossa organização. Vereador Pedro Duarte, você quer começar aí? 2 minutos? 3. Podemos aumentar, a gente aumenta, desculpa, Pedro, a gente aumenta para 5 aqui para a resposta da mesa e toda a mesa dá as suas contribuições. Por favor, vereador. Não, serei breve, obrigado. Só queria pontuar que o senhor divulgou nas suas redes sociais como audiência pública, a arte que circulou por esta comissão é de audiência pública, então, na verdade, é uma audiência pública, né, e todos os presentes que receberam esse mesmo convite podem atestar isso, por isso é importante que todos possam falar. Eu concordo muito aqui com a fala trazida pelo vereador Flávio Vale com relação à preocupação de inconstitucionalidade. Esse projeto tem vários vícios de constitucionalidade que precisam ser urgentemente revistos. E o debate da segurança é muito importante, sim. Agora, a segurança não vai ser resolvida obrigando as pessoas, os proprietários, a fazerem cadastro no Ministério do Turismo, a terem que tirar alvará sanitário, a terem que tirar alvará comercial. Nada disso muda a questão da segurança. Então, na verdade, me parece que existe uma retórica, uma narrativa da segurança, que é um assunto importante, utilizado para, na verdade, trazer imposto e burocracia, como a fala aqui do setor hoteleiro muito bem pontuou. A grande preocupação deles é de impor essas mesmas obrigações, impor esses mesmos impostos ao setor da locação, que segue uma outra dinâmica. Quem aluga, por exemplo, pela lei do inquilinato, vai pagar 27,5% de imposto de renda na pessoa física. Então, esse debate aqui está muito mal encaminhado. Por isso é importante focar no assunto da segurança, se for o caso, mas o projeto de lei veio cheio de burocracia, cheio de taxa. E aí o sentido, a narrativa não está fazendo muito sentido. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Pastor De Angelis, franqueia a palavra para o senhor. O senhor quer falar? Se sente à vontade? O pouco que a gente está procurando entender sobre o assunto tem que ser bom para os dois lados. Porque se for bom para os dois lados, com certeza a população vai ganhar e quem fornece o serviço também vai ganhar. Então, junto com a nossa equipe, nós estamos analisando. Estou aqui hoje não para falar, estou aqui mais para ouvir e procurar entender um pouco mais. Um abraço a todos.
Posso falar rapidinho? Pessoal, como eu falei aqui no início, pareceu até que eu estava defendendo o hotel, né? Eu acho que foi a impressão de alguns. Mas isso só prova que os públicos, eles escolhem de acordo com o que é a vontade deles. Se eu quero um serviço de cama, de arrumadeira, piscina, eu vou escolher um hotel 5 estrelas. Se eu quero uma coisa que caiba mais no meu bolso, eu vou, de repente, num aluguel por temporada. Enfim, eu fico com muito medo dessa questão de hotel e locação por temporada ser politizada. Eu sou uma pessoa cliente de hotel, mas eu, como integrante da Comissão de Segurança Pública dessa casa, acho muito esquisito puxarem esse tema para a segurança. Até porque, vereador Salvino, eu falei outro dia, até me expressei de forma radical, eu falei outro dia no plenário que, para mim, bandido bom é bandido na vala. Eu não tenho pena de bandido nenhuma, tá, gente? Essa aí é a minha postura. Lógico que é forma de falar, e aí o senhor até falou que eu estaria falando sobre o pessoal de 8 de janeiro, eu nem citei isso, até porque não é esse tipo de bandido que eu estou falando. E o senhor sabe bem, porque o senhor foi nascido e criado na Cidade de Deus. É uma região tomada pelo tráfico de drogas. Então, assim, eu acho esquisito isso estar partindo do senhor, porque eu acho que, politicamente, isso está sendo usado. E, novamente, eu falo, eu sou cliente do setor hoteleiro, sou a favor de regulamentação, falo em nome da segurança pública dessa casa, pelo meu histórico, só que eu acho sensível você querer que seja a mesma regulamentação. Então, isso valeria para o táxi, para o Uber? Funciona na cidade? Alguém já conseguiu regulamentar isso? A prefeitura vai ter pulmão para exigir toda essa documentação e fiscalizar essa documentação, ou vai ser um projeto de lei jogado para a galera? O hotel não vai fiscalizar, os hotéis não vão fiscalizar o Airbnb. Sinceramente, eu já fui funcionário da prefeitura, conheço bem como funciona o executivo. Eu acho que é muito complicado a gente encher o município de leis e a gente não ter pulmão para fiscalizar. E eu estava falando aqui no WhatsApp, só para encerrar, eu falei agora aqui com o secretário Vitor, que é o secretário de Segurança do Estado, e com o coronel Menezes, que é o comandante-geral de Polícia Militar. Óbvio que eles são a favor de uma regulamentação, porque é questão de segurança, sim, mas eu acho que cada um que aluga o seu imóvel, tem que ser responsabilizado pelo que faz. E não dá para ter o mesmo tipo de imposto pago pelo Marriott, pelo Sheraton, pelo Hilton, que você tem na casa, por exemplo, da dona Joana, lá na Cidade de Deus. Eu acho que isso aí, inclusive, até para o seu eleitorado, vai ser uma coisa que não vai fazer muito sentido. Então, acho que vale a reflexão da gente não politizar essa discussão. Eu estou aqui como uma vereadora falando independente. Eu acho que os 3 vereadores aqui são do partido do PSD. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente politiza uma coisa que não dá para politizar. E depois, no final, quem não vai conseguir fiscalizar é o próprio prefeito, como não consegue fiscalizar o Uber, por exemplo, que a gente tem vários problemas. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser pragmático. Vamos fazer o projeto de lei, vamos regulamentar, mas até onde o fôlego da prefeitura vai aguentar? Porque senão fica só no campo das ideias. E no campo das ideias, eu acho que tem muita coisa já, o doutor sabe disso, tem muita coisa já no campo jurídico que tem muita lei e não é cumprida. Então, acho que a gente também não pode inventar uma coisa que a gente não vai poder fiscalizar. Eu vou ser fiscal, então, assim, acho difícil, como eu falei, a dona Joana, lá da Cidade de Deus, conseguir tirar todas essas licenças, ainda mais que é tudo online, tudo no site lá no Carioca Digital. E a gente tem aqui um representante, só me alongando, que eu vi agora, o Alan, que é, por exemplo, dono do Ingresse, né? Ele vende todos os ingressos para shows e tudo que acontece no Rio de Janeiro. E pelo que eu já pesquisei pouco, tá? Porque eu pesquisei pouco, a gente tem 43 mil vagas no setor hoteleiro, é isso, Tereza? 43 mil. E esse número também está de aluguéis por temporada. Está quase... Está mais até? Então, assim, eu acho que é muito complicado, sabe por quê? A gente já teve, vou concluir, a gente já teve lotação do setor hoteleiro quantas vezes? Que não é nem o ideal para uma cidade. O ideal para uma cidade seria 70%, 80%
pelo que eu já ouvi do próprio setor hoteleiro, e que chega a 98%, 100% em eventos como o da Madonna, como o Réveillon. Então, assim, até para o fomento da cidade, para o setor de eventos, propriamente, a gente precisa dos aluguéis como temporada, e, novamente, eu vou falar, não sou cliente dos aluguéis como temporada, por temporada. Conclua. Então, eu preciso deixar esse meu parecer técnico aqui em relação à segurança, que é a minha bandeira, mas em relação também a ter uma empatia com o setor que tem empresas aqui presentes que eu já vi, com 150, 200 funcionários. É isso, obrigada. Obrigado, vereadora. Passar a palavra para o vereador Flávio Vale. 5 minutos. Vou usar muito menos. É só fazer uma consideração que a Thalita falou aqui de mim e de outros vereadores. Na verdade, eu não estou vendo ainda nenhuma politização assim, partidária. Também não entendi porque falou do PSD. Só Mas porque realmente estamos assim. fazendo por favor, aqui, né? por favor, vereador. Só pela convocação Por favor, e vereador. pela voz das pessoas. Vereadora, Não, por mas favor. eu acho o seguinte, gente. Primeiro, a discussão está sendo politizada. Que bom. Que bom. A política é isso. Nós estamos politizando. Ótimo. Que bom que a gente está politizando esse tema. E isso é bom para a sociedade. A gente vai ouvir um lado, a gente vai ouvir o outro. Né? Agora, da mesma forma que a senhora falou que é independente, nós também somos. Mas a gente está no mesmo partido. E olha só que bacana. Nós estamos no mesmo... Eu sou do mesmo partido Salvino. A gente se elegeu, inclusive, com o mesmo padrinho político, que, inclusive, foi o mesmo padrinho assim, da coligação de Vossa Excelência, vereadora. E a gente está tendo aqui ideias conflitantes. Eu sou a favor de uma coisa, Salvino de outra. Então, acho que para a gente não seguir muito só para nesse esclarecer, tema... Por favor, a coligação, Thalita, por não, é porque ele favor, está Thalita, falando, por eu favor. não tive Não, ninguém partidária. ninguém te interrompeu, vereadora, A por gente está favor. discutindo ideias, Vamos entendeu, lá, vereadora? vamos lá, por favor. Não dá. Por favor. Não dá, eu adoro Só o isso. Eduardo, mas ele não... Vamos lá, Thalita. Vereadora Thalita, por favor, vereadora Thalita. Só isso. Obrigado. Clima tenso. Vamos lá. Vou passar, antes de passar para os representantes aqui convidados, gostaria de fazer minha breve contribuição aqui também, que é o seguinte. Primeiro, muito me preocupa o discurso de que existe bandido que pode morrer e bandido que não pode morrer, porque até então foi julgado, condenado e está preso, é bandido igual. Eu estou respondendo. Não é... Segundo, vamos lá. Segundo, o que a gente quer com esse debate aqui e com todos os outros que nós faremos é tornar o projeto de lei público para que possa sofrer alterações. E que bom que ele vá sofrer alterações e que bom que tem muitas contribuições a serem feitas. Agora, é importante dizer e reforçar mais uma vez aqui, o que a gente está pedindo, a gente não está criando nenhum novo imposto. O que a gente está pedindo é que o imposto pago pelas plataformas, não é nem pelos proprietários, o imposto pago pelas plataformas seja pago na cidade do Rio de Janeiro. Que ele já está sendo pago, ele não vai nem ter um custo a mais. Já está sendo pago. Agora, o que a gente pede é que esse dinheiro fique na cidade do Rio de Janeiro. E não adianta, gente, todos os setores da nossa economia estão regulados. O Uber, inclusive, não foi regulado no Rio de Janeiro, mas as grandes cidades do Brasil já regularam. Eu tenho um exemplo muito simples aqui para vocês. Eu gostaria de sair para comprar pão do lado da minha casa de carro sem cinto de segurança, mas eu não posso, porque a lei diz que eu tenho que usar cinto. Eu gostaria de dirigir sem carteira de motorista, mas eu não posso, porque a lei me obriga a ter carteira de motorista. Então, é claro que algum nível de regulamentação todos nós precisamos ter. Afinal, senão não precisaria a existência do Estado. O Estado está aqui para regulamentar um setor econômico que surgiu, e, mais uma vez, que bom que ele existe, que bom que ele está aí, mas que precisa de uma regulamentação como qualquer outro novo setor. Até porque se citou aqui o exemplo dos grandes eventos. Caramba, que incrível que, por exemplo, no último carnaval, nós tivemos uma lotação do setor hoteleiro de quase 98%, e que bom que essas plataformas de aluguel de curta temporada conseguiram absorver grande parte dos nossos turistas que vieram aproveitar a cidade do Rio de Janeiro e que não conseguiriam estar na rede hoteleira. Isso é muito positivo. Mas eu deixo o questionamento. O que acontece na baixa temporada? Com os hostels, com os pequenos hotéis, porque o Copacabana Palace, com certeza, vai manter ali a sua taxa de ocupação média ao longo do ano. Mas o que acontece com os pequenos? Com aqueles que dependem disso e que estão regulamentados, que estão obedecendo leis municipais, estaduais e federais de locação.
que a gente está fazendo, qual caminho a gente está levando essas pessoas. Então, é claro que o nosso debate ainda vai amadurecer muito, mas é importante trazer aqui, já que foram colocadas posições firmes, trazer também dados, posições firmes, e um contraponto do que está acontecendo. Mas gostaria de passar para os nossos convidados, vocês dispõem de 5 minutos para responder as perguntas iniciais, começando por aqui, por favor. Não, na nossa visão, atividades similares têm que pagar imposto de renda. Imposto de renda é uma obrigação do cidadão, porque o imposto de renda, a gente não pode dizer que isso não quero pagar. Todos nós temos que pagar. O ISS é uma obrigação de um prestador de serviço. O setor de prestação de serviço, que é o caso dos hotéis, é o mais tributado. Os hotéis pagam PIS, COFINS, ISS e imposto de renda. Então, a gente não pode usar como argumento um setor comercial que gera receita que não quer pagar imposto de renda. Então, esse não é um argumento. E os hotéis, o nosso setor, repetindo, como já várias vezes, nós temos nada contra as plataformas. Nós queremos equiparação de competição. O Estado está para isso. O Estado tem que regulamentar onde existe distorção. Hoje, tem uma massa que hoje nós temos mais ou menos 45 mil quartos de hotéis e temos 40 mil, mais ou menos, de Airbnb, que, em princípio, não é claro quanto que estão pagando de imposto de renda e quanto estão pagando de ISS. Por quê? Porque eles usam a estrutura do Estado, usam as ruas, usam as calçadas, usam a guarda municipal, usam a guarda da PM. Então, não é crível, não é justo que tudo isso cai em cima do setor hoteleiro e a massa que é quase igual à quantidade de quartos, não tenha nenhum tipo de regulamentação, não tenha nenhum tipo de controle. Segurança é importante, é fundamental. Não existe setor turístico no mundo que não tenha segurança. Não existe turismo em Gaza, não existe turismo em zona de conflito, não existe turismo em zona de guerra. Mas por quê? Porque ninguém quer ir para lá. Quem quer vir para cá, como é que se paga a segurança, como é que se paga as estradas, como é que se paga as calçadas? Não é com vento. Por favor, vou pedir que mantenham o silêncio. Tudo isso são pagos com os impostos. Então, não querer pagar os impostos não é correto. Então, nós precisamos... Por favor, vou pedir, próxima intervenção, vou pedir para que se retire. Eu vou pedir para que se retire, por favor. Não vamos aceitar isso aqui. Então, o que nós pedimos é equiparação de competição. Só isso. Passando aqui, por favor, 5 minutos. Bom, registrar, assim, até o senhor veio aqui, eu não me esqueci o nome do senhor, dizendo que Geraldo, foi uma decisão isolada. Não, assim, eu tenho algumas aqui, e, na verdade, a gente está aqui, assim, como o vereador disse, isso é um projeto de lei muito importante para a cidade, né? A ideia é que isso aqui seja um debate amplo e democrático, mas é que todas as partes têm que ser ouvidas. Sem dúvida nenhuma, há hoje uma falta de regulação que prejudica a cidade, né? Diretamente o setor hoteleiro, né, por conta de uma competição, vamos dizer, tributária diferenciada, né? O setor hoteleiro paga mais tributo, como a Fernanda acabou de dizer, das hostels, ele paga o IPTU comercial, que, salvo engano, a alíquota é 2,8%, 2,5%. O Airbnb, ou esses imóveis de Airbnb, pagam 1,2%, quer dizer, menos da metade. Você tem a hotelaria pagando 5% do ISS sobre o total da diária, o Airbnb não. Você tem taxas de vigilância sanitária, inspeção do Corpo de Bombeiros, e uma série de obrigações acessórias, que aí não vou entrar para não polemizar aqui. A água comercial, que é muito mais cara que a água residencial. Então, veja bem, o primeiro ponto que eu li aqui, que eu deixei bem claro aqui para todos, é que a hotelaria não é contra as plataformas. O que a gente quer é uma regulação da cidade para melhorar o turismo. E aí seja por regulação, por melhora da segurança, por melhora de informação de dados. Um outro dado que é muito importante, e isso foi dito numa reunião recente do prefeito até com o setor, acho que são uns 6 meses atrás, que a captação desses grandes eventos exige uma política de fomentação de dados.
Então, assim, o preenchimento das fichas, que traz também essa questão de segurança, traz para o poder público uma definição de quem vem aqui, onde investir, onde colocar o dinheiro da Secretaria de Turismo, porque ele tem exatamente um diagnóstico mensal. O hotel tem que mandar isso diariamente, mas eu acho que eles compilam isso mensalmente, de todos os hóspedes que vêm para o Rio de Janeiro. Então, aonde nós vamos atacar? Isso aqui é um destino turístico, né? E a questão da alocação de curta temporada, da forma que vem sendo feita, já foi reconhecida pelas cortes como um contrato atípico de hospedagem. Não só nesse caso isolado, tem mais de 15 acordos. Eu tenho 6, 7, 8 aqui na minha mão. Não, nenhum é vinculante, mas são 15 acordos da mais alta corte. Por favor, por favor. Vou pedir, chama a segurança para mim, por favor. Alguém chama a segurança para mim, por favor? Não tem necessidade, gente, pelo amor de Deus. Pô, peraí, assim não dá, falta de respeito. Porque se fosse vinculante, eu não tinha mais debate. A gente está aqui debatendo democraticamente com a sociedade. O hotel, eu quero dizer aqui, vereador, é o artífice do turismo. Sem hotel não tem turismo. O hotel não tem para onde se mexer. O Rio de Janeiro tem que dar certo. Tá? Tem que dar certo. A captação das Olimpíadas, e eu sou advogado dos hotéis há 35 anos, né? A Tereza está aqui para ser testemunha, os hotéis fizeram um compromisso com a cidade de aumentar a capacidade hoteleira, fizemos investimentos bilionários na cidade. Então, assim, o debate aqui é muito sério, tem que ser democrático. É óbvio que essa decisão não é vinculante, senão teria dito que é vinculante, mas esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Eu quero que você me demonstre uma decisão diferente do que está aqui. Esse é o entendimento. E aqui não se quer regular para proibir, não é vedar a atividade, é regular, é trazer para a normatização, trazer para o pagamento dos impostos, trazer para a questão sanitária. Então, o posicionamento de Hotéis Rio, por ser o presidente Alfredo Lopes, que é um carioca, lutador da cidade, tá? Isso aqui, ele é um líder da cidade, é um líder, é uma pessoa que anda em todos os ambientes, democrático, é de regular. O posicionamento do Hotéis Rio não é contra o Airbnb ou qualquer outra plataforma de reserva de hospedagem. Queremos, sim, um mercado justo, equilibrado e que todos possam competir de forma isonômica. Esse é o nosso posicionamento, por isso que eu queria deixar essa palavra final. Obrigado. Queria pedir para a equipe da segurança da casa manter um funcionário aqui, que a gente está tendo um debate mais acalorado do que deveria, e convidar os próximos a falarem, por favor. Karim Carvalho, advogada. Karim, você dispõe de 2 minutos. Bom dia a todos os presentes. Eu gostaria de trazer aqui apenas um contraponto, pedindo, como o doutor que estava aqui e se retirou, para que esse projeto parta do princípio constitucional. Lembrando a todos que a gente está a nível municipal, não está a nível de Congresso em Brasília. E, a respeito dos proprietários, a gente deve lembrar também dos pequenos proprietários. A gente não está falando só de grandes proprietários. Ninguém é rede hoteleira. A locação não se confunde com o serviço de hospedagem. E, nesse ponto, eu tenho uma cliente que ela é portadora de doença grave, investiu nesse projeto aprovado aqui do Reviver Centro e está muito preocupada com tudo isso, com essa burocratização a nível municipal, data máxima vênia de forma inconstitucional, no meu entender, que ela paga imposto de IPTU sem o desconto da rede hoteleira, paga imposto de renda sem desconto na alíquota de 27,5%, e com essa dinâmica do proposto registro no RGI da atividade, como isso se daria, Excelência? Como se daria? Essa semana, ela precisa alugar para um grande evento. Mas, semana seguinte, ela precisa para uso próprio. Isso vai ter que se dar a mudança semanalmente? Como que isso se daria? Fica aqui o meu questionamento. Obrigada. Obrigado, Karim. Eu acho, aqui não entendi muito bem a letra, não. Andréia Lack. Best Host, Rio de Janeiro Imóveis. Bom dia, senhores. Também minha fala é rápida. Eu sou proprietária de uma imobiliária, tenho 57 anos. Saí de uma empresa grande que eu trabalhava por um problema de saúde, não podia mais ficar sentada. Encontrei na locação por temporada uma maneira de sobreviver, beneficiar as pessoas, beneficiar a sociedade,
beneficiar o turismo do Rio de Janeiro. Eu não sou do Rio de Janeiro, mas eu adotei essa cidade, eu amo essa cidade e quero muito que dê certo. Sou muito feliz, grata de receber os hóspedes aqui, das minhas locações. Eu trabalho aproximadamente com 15 imóveis, sendo que quase na totalidade meus imóveis são no Leblon, que não tem quase rede hoteleira, bastante deficiente, e que os proprietários não moram no Rio, mas usufruem do imóvel, muitas vezes por ano. Eles foram morar em outras cidades, deixaram o imóvel mobiliado, e eles vêm. A minha empresa paga ISS, paga tudo que uma imobiliária paga, todos os impostos que o senhor citou. Então, e eles pagam 27,5% de imposto de renda. Então, eu estou, entendo eu, locando um imóvel dentro da lei do inquilinato, eu tenho Cresce, minha empresa tem Cresce, então eu não entendo que eu me equipararia à rede hoteleira de alguma maneira. Eu já há bastante tempo solicito todos os documentos de todos os meus clientes, todos que vão ficar hospedados. É proibido receber visita nos apartamentos. Eu informo as portarias de todos os nomes e os CPFs das pessoas, inclusive com foto dos documentos. Então, os prédios que trabalham com alocação por temporada, eu incentivo que eles tenham essa prática, porque eu acho que é importante até para o meu inquilino, que está lá, eu não sei quem está no apartamento vizinho, que pode atrapalhar ele, inclusive. Conclua. Então, concluindo, eu sou uma imobiliária, não entendo que eu esteja no ramo da hospedagem e regulamentada pela alocação por temporada, de curta temporada da lei do inquilinato. Obrigado pela sua contribuição, Andréia. Registrar a presença do nosso nobre vereador Marcos Dias. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra Renato da Silva Correia, da FAES Contabilidade. Doutor Renato, 2 minutos, por favor. Bom dia, senhores. Obrigado aí pela a fala. Eu fiquei com uma certa dúvida quando falaram que o setor de locação por temporada não paga impostos, como PIS, COFINS e IRCS, e alguns estão com um discurso muito grave no sentido de que esse setor não está pagando como deveria pagar. Uma coisa é proporcionalidade da arrecadação, outra coisa é tributação. Então, a minha fala é no seguinte sentido. A pessoa que tem o seu imóvel e aluga, como já citaram aqui, ela paga imposto de renda. E com a reforma tributária, a partir do ano que vem, começa uma transição que vai pagar também o IBS. Ou seja, a prefeitura vai ter arrecadação no destino. Segundo ponto, de novo, discussão técnica. Quem vira PJ, pelo teu faturamento, e também quando começa a realmente ter um negócio, de fato, ele vai pagar no Simples Nacional os tributos que o senhor citou, proporcionalmente à atividade e o faturamento dele. Então, há sim uma arrecadação, como você citou, de PIS, COFINS e IRCS, e também ISS, dependendo da atividade que ele colocar lá. E, por último, dependendo do aumento do faturamento dele, vai para o lucro presumido, e vai pagar as mesmas coisas que o senhor citou. Então, é o seguinte, o setor paga sim, e no ano que vem, uma transição da reforma tributária vai ser pago no destino. Eu concordo plenamente que o Airbnb deveria destinar para cá também o ISS. Graças a Deus, com a reforma tributária, esse ISS no destino vai aumentar a arrecadação do município do Rio de Janeiro. Então, queridos, vamos tomar um certo cuidado da fala, ser cuidadosa nessa parte técnica, porque a arrecadação acontece. E só para terminar, para concluir, cuidado com a burocracia. Eu, como contador, abro empresa aqui no Rio de Janeiro e também no Brasil todo. Na abertura da empresa, eu considero que a vereadora comentou, a prefeitura não tem braço para gerar as licenças. Vários fiscais acabam vetando o alvará, porque ele tem aquela atividade não pode ir naquele local. Eles têm que defender e explicar equiparadamente que aquela outra atividade também já foi aprovada por outro fiscal. Então, menos burocracia, por favor, por esse setor que precisa ser realmente abarcado para complementar os hotéis. Fechamos mais um bloco de contribuições aqui. Gostaria de devolver para a mesa. Vereador Pedro Duarte, você gostaria de fazer uso da palavra? Acho que o Pedro... Passar para a vereadora Thalita Galhardo, por favor. Não, eu estava até trocando aqui com... vai, Pedro. Vamos lá, Pedro. Perfeito, presidente. Muito obrigado pela palavra novamente. Vou ser bem breve. Só muito importante as falas que nós tivemos aqui, as últimas, que vão exatamente na linha do que eu gostaria de ressaltar. Acho que eu considero até uma narrativa irresponsável, sendo muito sincero, dizer que o setor da locação de curta temporada não pagaria impostos, porque paga impostos.
foi muito bem explicado pela fala do contador, e que não haveria regulamentação. Essa fala, mais uma vez, ela é irresponsável. Nós temos legislações federais, a lei do inquilinato, nós temos inúmeras decisões em Tribunal de Justiça, em STJ, STF. Então, a locação ela é regulada, existe lei federal e diversas leis sobre isso, e até por isso, de certa forma, nós, vereadores, não poderíamos estar legislando de parte do que se quer legislar, porque é Código Civil, só os deputados federais podem legislar. Então, o setor ele é regulamentado e ele paga impostos. Talvez algumas pessoas queiram que a regulamentação fosse diferente e que se pagasse outro tipo de impostos, né? Mas aí não quer dizer que não há regulamentação e que não há carga tributária. Existe sim o que, na minha opinião, como eu disse aqui desde o início, se quer criar são mais impostos e mais burocracia, o que eu sou terminantemente contra. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Thalita Galhardo. Vou falar rapidinho dessa vez, só porque doutor, desculpa o seu nome? Paulo Henrique. Eu estava falando aqui com o doutor Paulo Henrique, até para a gente trocar contato, a Tereza também, uma grande amiga de muitos anos. Eu acho o seguinte, o que eu já falei, e repito aqui, eu fiz até uma fala essa semana, e vale aqui para a discussão de vocês, tá? O que está na lei, está na lei. Não está na lei, não existe. A gente não vai inventar aqui. E a nível municipal tem certas coisas que a gente não pode inventar. A verdade é essa. Então, assim, juridicamente, eu acho que as pessoas estão protegidas, porque senão não teria lei. E essa questão da segurança, eu sou muito a favor que tenha algum tipo de colocar identidade, cobrar. Aí isso aí, durante as discussões, Salvino, eu acho que a gente pode fazer isso. Agora, não pode realmente burocratizar, porque, como eu falei, a tia lá que tem a casa dela, que faz, ela não vai conseguir entrar nesse trâmite da prefeitura. É lógico que a gente tem um regramento, tem que ter. Exemplo, eu dei até do meu apartamento para algum dos meninos aqui, né, que teve comigo. Eu dei, doutor, o exemplo do meu apartamento. Eu moro num prédio na Barra, e o apartamento de frente, eu vi uma circulação de pessoas que estava aquém do esperado e tolerável. Então, assim, a gente tem que ter um respaldo para poder cobrar isso. Já tem a questão de cada condomínio ter a sua autonomia, né? A gente tem como cobrar da própria síndica, como eu fiz. Mas, assim, tem que ser uma coisa mais clara, sim, porque eu acho que está muito obscuro, mas não para dificultar a vida dessas pessoas que vivem assim no Rio de Janeiro. Eu não estou falando... E a gente tem que tratar, como eu falei com o doutor, a minha opinião, tá? Diferentes devem ser tratados como diferentes. Não dá para você pegar realidades diferentes e fazer uma coisa única, porque senão fica desleal com aquele pequenininho. É isso que eu defendo aqui, muito mais o pequenininho, digamos assim, sem ser uma fala pejorativa. É isso, obrigada. Obrigado, vereadora Thalita. Vereador, o senhor gostaria de fazer uso da palavra? Por favor, vereador Marcos Dias. Registrar a presença do nosso vereador Júnior da Lucinha, de maneira remota. Obrigado, vereador. Bom dia a todos, bom dia a todos. Esse tema é um tema de grande importância. E eu quero fazer coro com o vereador Pedro Duarte e também com a minha amiga Thalita, da proteção de uma coisa que funciona muito bem. Ajustes sempre vão ser necessários acontecer, as convenções de cada condomínio têm a sua responsabilidade. E, assim, a gente não pode burocratizar, vereador. Quando a gente burocratiza, a gente cria mais problemas num país que precisa de soluções. Então, nossa preocupação, eu estava acompanhando virtualmente, e eu precisava passar para registrar minha preocupação com isso, não burocratizarmos. A responsabilidade quanto à questão tributária já foi falada com muita propriedade pelo contador e por pessoas competentes, e essa casa vai estar aberta para discutir, sim, mas nunca para engessar a máquina. Nós temos que simplificar. Muitas pessoas estão já há muito tempo acolhendo turistas de todo tipo. Nós vimos isso. Eu sou usuário do sistema quando viajo e me sinto muito bem. E isso em nada diminui o sistema da hotelaria, em nada, porque o perfil do cliente é bem distinto. É bem distinto. E nós vamos estar nessa casa sempre abertos a entender
e desburocratizar o processo. Temos que ter essa responsabilidade, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Marcos Gies. Uma salva de palmas. Vereador Flávio Vale. Eu? Por favor. Não tem nada a comentar, não. Vereador Júnior da Lucinha, gostaria de fazer uma contribuição? Sim, presidente. Posso usar a palavra? Por favor. Queria parabenizar primeiro Vossa Excelência, o vereador Salvino, por essa iniciativa. Parabenizar também o vereador Flávio Vale, que é o nosso presidente da Comissão de Turismo. Apenas pontuar, presidente, algumas coisas que eu acho que é importante, que é principalmente para evitar a contaminação desse projeto de lei. Porque se parecer para a sociedade que vai mexer na questão tributária, se criar um clima de que a gente está criando imposto, isso acaba contaminando todo o processo e acaba prejudicando a tramitação desse projeto. Acho que é importante também, como a nobre vereadora Thalita Galhardo falou, a própria Constituição diz tratar os iguais como os iguais, os desiguais como desiguais, para fazer diferenciação desde daquele pequeno usuário desse sistema, que muitas vezes necessita, e eu posso citar isso desde da Pedra de Guaratiba para a Barra de Guaratiba, onde também um Airbnb, onde pessoas acabam sobrevivendo através dessas plataformas. Então, era parabenizar Vossas Excelências pela condução do processo. Amanhã tem outra audiência pública também, mas eu acho importante também que a gente saiba conduzir esse processo para que a gente não acabe inviabilizando a tramitação. Acho que nós temos um grande exemplo, que foi a tentativa de regulamentação do Uber também, onde se criaria um novo imposto, e isso parou a tramitação do projeto. Acho que é importante a gente saber que o foco principal desse projeto é a questão da segurança pública, não só para os moradores, mas também para quem utiliza também essa plataforma. Tinha recentemente uma reportagem onde o usuário do Airbnb levou o ar-condicionado do proprietário. Então, acho que nós temos que garantir a segurança jurídica, mas ter muita cautela e muito cuidado para que a gente não pareça para a sociedade em que a gente está criando entraves burocráticos ou que a gente esteja criando uma nova tributação que impediria a continuação e inviabilizaria esse projeto. Só isso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Júnior da Lucinha. Passo a palavra para os nossos convidados, representantes da UTES Rio. Por favor. Minha palavra é o seguinte, nós não queremos inviabilizar nenhum tipo de venda de plataforma. Nós entendemos que a competição é necessária, é boa para o sistema, porque melhora o serviço, melhora a qualidade do serviço. O que a gente precisa é regulamentação. Uma regulamentação sem burocracia. Eu concordo plenamente que, se burocratizar, é uma coisa que pode inviabilizar principalmente os pequenos. Quer dizer, então, a nossa ideia é bastante simples. Nós não somos contra as plataformas, nós queremos a competição é necessária, ela complementa o setor hoteleiro. O que nós precisamos é ter, principalmente, um olhar para a segurança, para os menores, para as crianças que ficam nessas plataformas. É uma regulamentação sem burocratização, que eu acho que nós já sofremos um mal, que é o excesso de burocracia, tanto não só para os hotéis, mas para qualquer tipo de empresa. Esse excesso de burocracia, às vezes, nos congela em fazer as coisas. Essa é só a nossa mensagem. Obrigado, doutor José Domingo. Passa a palavra para o doutor Paulo Henrique. Bom, só finalizando aqui, não sei se já está finalizando os trabalhos, mas reiterar que a nossa posição jamais é de impedir, de vedar, e sim, de ter sim uma regulamentação da atividade, né? Reforçar as decisões das cortes, que é um contrato atípico de hospedagem, e por conta disso deve-se inserir nessas regulamentações as obrigações referentes a esse tipo de hospedagem.
Tá? E é isso. Esse é um debate amplo, né? Como disse o vereador, isso aqui eu acho que é a primeira audiência, nós teremos várias outras audiências. Importante, sim, esse debate, reforçar o posicionamento de hotéis Gia, que jamais somos contrários ao funcionamento das plataformas, mas desejamos, sim, e necessário se faz, a devida regulamentação. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Nós estamos chegando ao fim dessa primeira reunião da comissão para debater a regulamentação dos aluguéis de curta temporada na cidade do Rio de Janeiro. Eu gostaria de finalizar agradecendo a presença de todos e todas, dizendo mais uma vez, e é importante reforçar, né, mais uma vez, uma fala unânime, não só de quem está na mesa, mas quem está acompanhando de maneira remota, que nenhum de nós quer proibir o funcionamento dessas plataformas na cidade do Rio de Janeiro. O que a gente busca, tornando esse debate público, é criar um projeto de lei capaz de abarcar os anseios da população em relação ao novo setor econômico que tem surgido. Então, eu espero de verdade que, ao longo dos próximos meses, a gente consiga melhorar e amadurecer cada vez mais esse projeto de lei, a fim de que ele chegue numa versão final capaz de abarcar os anseios da população, capaz de tratar da questão da segurança, que a querida Andréia falou perfeitamente aqui. Ela mantém um nível de segurança muito alto e muito rígido, e que bom que o faz. Mas a nossa grande contribuição aqui é para que todos o façam, para que não seja opcional, para que a gente consiga ter uma regulamentação que garanta o mínimo padrão de segurança na nossa cidade, para que garanta que todos respeitem as mesmas regras, como acontece em vários outros setores. Disseram muito que a carteira de trabalho iria burocratizar e inviabilizar a vida do trabalhador quando ela surgiu, e assim foi o feito. Disseram muito que o fim da escravidão ia quebrar o Brasil, e assim foi o feito. E agora, não só o Brasil, mas as grandes cidades do mundo têm feito um debate sobre o papel das big techs no impacto das nossas vidas no dia a dia, não só no aluguel de curta duração, mas em outros setores da nossa economia. E, mais uma vez, esse debate vem à tona do novo contra o que está posto. E o que a gente quer, mais uma vez, reforçar, é que tenha uma legislação mínima, que todos sigam os mesmos padrões, não inviabilizando um setor que surgiu, mas garantindo uma regra de coexistência na nossa cidade. E, aliás, trazer aqui mais uma vez, acho que o centro de debate sobre imposto foi deslocado para um lugar que talvez não tenha sido melhor. Em nenhum momento esse projeto de lei cria nenhum tributo para os proprietários de imóveis. É importante deixar claro. O que a gente pede, mais uma vez, com esse projeto, é que o ISS seja pago na cidade do Rio de Janeiro, pelas plataformas, não pelos proprietários. E reforçar, mais uma vez, que esse projeto de lei vai ser amadurecido e aperfeiçoado ao longo dos nossos debates. Já deixando o convite aqui para a nossa próxima reunião. A próxima reunião será no dia 7/4, e os nossos convidados serão a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, a Secretaria Municipal de Ordem Pública e os representantes das polícias civil e militar, para estarem aqui nessa casa deixando suas contribuições para esse debate que, ao longo dos próximos 6 meses, vai gerar um projeto de lei robusto que abarque o anseio de toda a população, e peço para que mantenham esse nível de engajamento e de participação, que é muito importante para a gente chegar numa versão final que seja interessante para a cidade do Rio de Janeiro. Então, agradeço a presença de todos. Calma que agora eu tenho que seguir o roteiro aqui. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a reunião desta comissão especial. Obrigado.